Olá pessoal, tudo bom? É Halloween. Ó, tô com a camisa de abóbora, serve não? Bom, era uma camisa, a luz tá meio estranha, não dá pra perceber direito, mas essa camisa é laranja com o detalhe preto. Então, como eu não tenho uma abóbora para colocar aqui como cenário, fica sendo Halloween. Não estranhe o barulho de fundo, porque infelizmente eu tô gravando isso de madrugada. E eu tenho um vizinho maluco aqui que dá festas de madrugada e fica tocando música de coro na madrugada inteira. Então, coisas da vida, certo? Bom, Halloween. Eu não lembro se eu cheguei a fazer alguma coisa já de Halloween no canal. Eu sei que aqui no Brasil tem umas chatices. Tem gente que diz que não se deve comemorar o Halloween, porque o Halloween é uma festa estrangeira, então a gente não tem que comemorar o Halloween, porque é imperialismo e tal. Outros dizem que a gente não deve comemorar o Halloween, inclusive existem igrejas e crentes que não comemoram o Halloween, não deixam as crianças comemorarem o Halloween, porque diz que é uma festa pagã. Bom, paganismo em relação ao cristianismo, né? Uma festa pagã em relação ao cristianismo. Agora, se for contar a quantidade de festas e datas comemorativas que o cristianismo usurpou de religiões, de civilizações, de outras civilizações, de outras religiões para associar o cristianismo, incluindo Natal e outras coisas mais. Bom, mas enfim, não é sobre isso o vídeo, né? Aí eu fiquei pensando o que eu vou falar no Halloween. Faz um tempo que eu não comento sobre livros, eu tenho lido bastante, mas eu não tenho lido livros de terror. Se convencionou dizer que no YouTube principalmente, né, que outubro é o mês do horror, né? Você tem canais literários que fazem o mês todo com resenhas de livros de horror, você tem canais de filmes que fazem o mês todo com filmes de horror, séries, enfim. Eu não tenho lido muitos livros de terror, mas eu tenho alguns livros de terror para indicar para vocês. De horror, terror, enfim, dessa temática para indicar para vocês. Mas antes disso, eu revi semana passada a tetralogia Pânico, tetralogia de filmes Pânico. Fazia um tempinho que eu tinha assistido. Salud. Comemorar o Halloween, uma cerveja gringa. Uma cerveja americana, na verdade o Halloween não tem nada de americano. Ele foi para os Estados Unidos por causa da tradição dos imigrantes, né? Mas enfim, não vou falar sobre isso hoje. Fazia muito tempo que eu tinha assistido o Pânico e eu não tinha revisto essa tetralogia, né? E eu resolvi rever na sequência os 4 filmes e eu me surpreendi. É claro que assim, você tem alguns atores assim que atuam pessimamente, assim, bem canastrões, bem amadores, aparentemente. Mas são filmes muito interessantes. Por quê? Porque o primeiro é bem original, achei bem original, né? O meio que a pessoa usa para matar, né, e tal. Aquela máscara lá da morte e tal. Que até depois gerou aquela franquia Todo Mundo em Pânico, que é uma comédia satirizando esses filmes do Pânico e tal. Eu achei muito interessante. Agora, o mais interessante desses filmes do Pânico é que você fica num jogo de detetive ali, você fica num jogo de quem é o culpado? Quem é o culpado? Quem é o mascarado? E você, na maioria das vezes, acaba apostando na pessoa errada. Você aposta num lado e, na verdade, é uma outra pessoa, né? Você aposta numa pessoa e é outra. No final, a gente fica sabendo quem é o verdadeiro matador. Se é que tem um só, se é que não tem mais de um, enfim. Eu achei muito interessante. O primeiro filme é de 1996. O nome em inglês é Scream, que seria grito. Mas aqui saiu como Pânico, né? Então, o primeiro filme de 96, o segundo é de 97, o terceiro é de 2000, ou seja, os 3 na sequência. E o quarto é 2011, já teve uma diferença bem grande em relação aos outros, né? E, inclusive, se for citar, evidentemente é o mais fraco dos 4. Mas até que vale a pena, não é um filme ruim, não.
E ele, obviamente, que uma das vantagens dessa tetralogia é que, primeiro, os 4 filmes foram dirigidos pelo Wes Craven. O Wes Craven é um cara muito conhecido como diretor de terror. Ele foi o cara que dirigiu o originalíssimo Pesadelo em Elm Street, Nightmare on Elm Street, né? Aqui saiu como Hora do Pesadelo. Dirigiu alguns outros filmes de terror interessante e ele dirigiu os 4 filmes dessa franquia. Então é interessante porque você tem o mesmo diretor. É difícil você ter isso, né? Uma tetralogia com o mesmo diretor nos 4 filmes. Enfim, e ele garante uma certa qualidade nisso. E o tripé de atores, ele se mantém também nos 3 filmes. Isso que é o mais interessante. A Neve Campbell, que faz a protagonista, né? A vítima principal do cara, a vítima perseguida dos assassinos. Ela faz o papel da Sidney Prescott, né? Você tem uma jornalista, está sempre em busca de um furo jornalístico, aquelas jornalistas sensacionalistas, né? Vivida pela Courtney Cox, que está belíssima, principalmente nos 3 primeiros filmes. No último já deu uma embarangada, porque ela ficou velha, né? A Neve Campbell também é belíssima. A Courtney Cox faz a jornalista Gail Weathers, né? E o principal, o policial do primeiro filme é o que perpassa toda a história, do primeiro até o 4º. No primeiro ele é um auxiliar de policial. Depois, no decorrer da sequência, ele acaba sendo como porque a protagonista muda de cidade, então ele acaba sendo meio que um cara paisana que está licenciado para ajudar a protegê-lo. E no último filme, ele já é o xerife da cidade. Então ele vai subindo de posto assim, mas ele nunca deixa de perder a função. Então os 4 filmes são baseados nesse tripé, nesses 3 atores que são bem interessantes. O cara é meio fraquinho, né, e tal, mas as 2 atrizes são muito boas e muito bonitas, digamos assim. Então eu recomendo para vocês, se for para recomendar um filme de terror para vocês assistirem, uma maratona para ver aí vocês querem maratonar alguns filmes aí no Halloween, eu recomendo o Pânico, tá certo? Agora eu vou citar, só para não deixar de falar de livros, vou mostrar alguns livros para vocês, indicar alguns livros para vocês, tá bom? Alguns eu já falei no canal, então eu vou fazer, é só uma indicação, coisa rápida, tá? Infelizmente eu não consegui achar nenhum livro meu do H.P. Lovecraft. Eu li faz muitos, eu tenho 2 livros deles. Um é A Tumba e Outros Contos, é uma capa branca da Francisco Alves. E o outro é uma capa amarela da Francisco Alves, agora eu não lembro o nome. Enfim, é o que tem o conto chamado do Cthulhu e outros contos muito interessantes. Mas eu não achei esses livros, então infelizmente não vou poder mostrar para vocês. Então eu vou mostrar para vocês este livro aqui. Natal Negro, do Thomas Altman. Da mesma coleção Francisco Alves que eu acabei de citar, desses 2 livros do Lovecraft. Essa coleção, Mestres do Horror e da Fantasia. Deixa eu ver de quando que é esse livro, acho que é de 80 e poucos. O livro é de 1990, mas o livro original foi lançado em 1983. Esse aqui é um típico livro de terror, onde envolve um psicopata, também naquela mesma história. É um psicopata que a gente não sabe quem é, dentro de uma cidade. Algumas pessoas começam a ser mortas e tudo mais. É na época de Natal, tem neve e tudo mais. E aí é aquela história. No final que a gente vai descobrir quem é o psicopata que está matando e tudo mais. Então é um livro que tem tudo a ver com a temática do mês do horror. Certo? Eu acho que eu já fiz vídeo dele no canal, não lembro, mas acho que já fiz vídeo. Esse livro aqui do Clive Barker é o Hellraiser, né? Hellraiser tá aqui, ó. Hellraiser. Esse livro eu já fiz resenha no canal. É um clássico, né? Um clássico que, principalmente do cinema, né? Muita gente como eu assistiu de criança esse filme. O filme Hellraiser
mas não leu o livro, né? Da onde foi baseado o filme. E tem vários livros que a Darkseid lançou. Esse aqui é só um deles. É um livro bastante interessante e é rápido de ler. É um livro de 100 e poucas páginas, quer ver? 150 páginas. Então é rapidinho de ler e é um livro bastante interessante, bem fiel ao filme. Aliás, o filme é bem fiel ao livro, né? Porque o filme é baseado no livro. Eu queria mostrar um livro do Stephen King, mas como eu não estou lendo nenhum livro do Stephen King atualmente, então eu resolvi pegar um livro que eu já li do Stephen King e que eu ainda não comentei no canal, que é Jogo Perigoso. Me parece que recentemente foi feito um filme baseado nesse livro, uma adaptação desse livro, que eu não assisti, mas eu soube que parece que saiu até uma nova edição desse livro, exatamente para aproveitar o sucesso do filme. Esse meu aqui é de... Bom, ele foi escrito em 92 pelo Stephen King. E esse meu livro aqui, ele é de um ano que não está dizendo aqui, mas enfim, tudo bem. Não tem um ano, tudo bem. Mas ele é de 92. O Stephen King escreveu em 92, ainda que na época o editor Objetivo, agora está no selo Suma das Letras, né? Que é do mesmo grupo, né? A editora Objetiva fundiu com a Companhia das Letras e o selo Suma das Letras fazia parte da editora Objetiva, agora faz parte tudo do mesmo grupo da Companhia das Letras, que foi comprado por um grupo internacional, não é mais dos fundadores lá, enfim. Bom, do que se trata esse livro? Não vou fazer uma resenha muito completa, que depois eu vou fazer qualquer dia eu vou fazer uma resenha desse livro específico sozinho. Um casal vai para um local um pouco afastado, um casal já de meia idade, e eles resolvem fazer brincadeiras sexuais, vamos dizer assim, joguinhos sexuais. E aí o cara algema a parceira na cama, e nessa brincadeira sexual o cara acaba passando mal, tem um infarto, não lembro se é um infarto, ele passa mal e morre. E ela fica presa ali, né? E ela fica presa num local afastado, que não adianta gritar, não adianta acontecer nada. Ela fica presa ali e ela começa a escutar barulhos fora da casa e tudo mais. Então ela falou, será que tem alguém aqui? E ela está presa na cama, e ela precisa dar um jeito de sair da cama. Então, esse é o plot desse livro, um livro muito bom, um dos melhores livros do Stephen King. Jogo Perigoso é o título que saiu em português, o título em inglês é Gerald's Game, que significaria o jogo de Gerald, que Gerald é o nome do marido morto lá, do marido que acaba morrendo. Enfim, um livro muito bom. Depois eu vou procurar ver se tem filme para assistir. Quer dizer, acho que saiu um filme, mas eu não assisti, então vou procurar mais informações depois. Esse aqui tem um coração na capa, não tem nada na lombada, mas eu vou mostrar para vocês. Quem é fã da Darkseid já deve saber de que livro eu estou falando, de que livro se trata. Então tá aqui. Coração Satânico, do William Hart. Nossa, como é que é o nome desse cara? Deixa eu tentar ler aqui, não. William Hjortberg. O livro foi lançado originalmente em 1978. Essa minha edição aqui, ela é de 2017, da Darkseid. Aqui dá para ver melhor o título e o nome do autor. Capa dura e tudo mais. Bom, esse também é um livro, assim como o Hellraiser, que eu assisti na infância, o filme na infância, e o livro só saiu aqui no Brasil, tem o quê? Uns 3 anos, 4 anos no máximo, né? E foi quando eu comprei e li o livro é bastante fiel, o filme é bastante fiel ao livro, os dois são muito bons, tanto o livro quanto o filme. Alguns podem dizer que esse livro é mais policial do que horror, mas ele não é, porque ele mexe com coisas malignas, coisas do sobrenatural, então ele entra sim nessa seara do horror. E por último, para finalizar, queria indicar para vocês este livro aqui, Contos de Horror do Século XIX, do Alberto Mangel, da Companhia das Letras. Esse livro ficou esgotado durante muito tempo, mas acho que há uns 2 anos a Companhia das Letras reeditou, tanto é que eu consegui comprar, porque ele estava esgotado e não se achava em lugar nenhum. Por que esse livro é muito bom? Bom, primeiro que ele fala do pessoal do século XIX, que são
é o primórdio da literatura de horror, né? E por ser um livro de contos, ele abarca muitos autores, né? Então você pega sugestões de autores para depois você procurar a obra completa deles. Então, nesse livro aqui, tem contos do Jacobs, cujo o conto mais famoso, inclusive, é o que está nessa coletânea, A Mão do Macaco. Você tem um conto do Tolstói, grande autor russo, que não é conhecido por livros de terror, mas tem esse conto de terror muito interessante. Você tem o H.G. Wells, muito famoso, você tem o Whitehead, você tem o Papini, Rubem Dario, Joseph Conrad, que é um autor polonês, foi radicado na Inglaterra, escrevendo um conto de terror muito interessante. Pedro Antônio de Alarcon, Ambrose Bierce, Henry James, a Volta do Parafuso. E aqui está como A Volta do Parafuso. Eu tenho esse livro, o livro isolado daqui, que ele está como A Outra Volta do Parafuso, mas é exatamente o mesmo texto, tá? Você tem um conto do Jack London, que é um autor americano muito famoso. Eu já fiz resenha dele no canal, de um livro dele. Pierre Louis, Willis de Wisladam, Jules Verne, também tem um conto de terror aqui. Jules Verne, conhecido muito mais com livros de aventura, aqui tem um conto de terror dele. Von Arnim, Walt Whitman, um poeta muito famoso americano, agora tem um conto de terror dele aqui. Theodore Storm, Leymet Shapiro, George Sand, Horácio Quiroga, também bem famoso da literatura latino-americana. Edgar Allan Poe. Eu poderia pegar um livro do Allan Poe para indicar aqui. Eu indicaria aquele livro Capa Preta, de histórias assustadoras, também da Dark Side. Mas como eu já ia falar dele aqui, porque ele tem um conto nesse livro, então eu achei melhor nem mostrar o livro dele. Mas é um livro também que vale a pena ser lido. É um livro só de contos, muito interessante. Tem o Guy de Maupassant, que é um contista francês, que escreveu muitos e muitos contos, e escreveu também o romance Bellamy. Tem o Leon Bloy, Walpole, Bram Stoker, exatamente o autor do Drácula, aqui com um conto chamado A Selvagem. Georges Rodenbach, Essa de Queiroz, o famoso autor português, também tem um conto de terror. Garth O'Brien, Thomas Hardy. Thomas Hardy era um autor da época vitoriana, um autor considerado de romance vitoriano em inglês. Tem um conto dele aqui de terror. Edith Nesbit, Arthur Conan Doyle, o famoso Conan Doyle do Sherlock Holmes. Também, além de ter escrito Sherlock Holmes, ele também escrevia contos de terror. E por último, Robert Louis Stevenson, o famoso autor de O Médico e o Monstro e A Ilha do Tesouro. Enfim, um autor bem famoso, também contribui com um conto para este livro. Então é isso, é o que temos para hoje. Aproveitem o Halloween, divirtam-se, travessuras ou gostosuras, trick or treats, como diriam os americanos, gostosuras ou travessuras. Não façam muitas travessuras, comam muitas gostosuras ou vice-versa, aquilo que vocês acharem melhor. E voltamos no próximo vídeo. Não esqueçam, quem gostou, compartilhe. Quem gostou, curte. Quem não gostou, discute. Compartilhe, comentem. Enfim, façam aquilo que quiserem, porque o vídeo é público. Tá certo? Então aproveitem o Halloween. Logo depois do Halloween vem o feriado, que não vai adiantar de nada, porque vai cair no sábado. A maioria das pessoas já não trabalha de sábado, então não vai aproveitar para quase nada. Mas enfim, é isso aí. Então um abraço, saudações e até a próxima.